Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico cirurgião vascular e hoje eu quero falar com você sobre, sabe aquele tratamento que você começou e não terminou? Sabe que você perdeu o peso, falou, poxa, eu consegui, mas depois voltou tudo, nada deu certo. O que está faltando para você? Será que está faltando um empurrãozinho? Será que está faltando um coaching de saúde? Vamos falar sobre isso? Vamos ver o que é fato, o que é fake e como achar o profissional correto para você. Então já se inscreve, vem participar com a gente, porque hoje eu tenho dois convidados. Tenho a volta da nossa psicóloga Marina e temos o Dr. Flávio Oliveira também, ginecologia, especialista em fertilidade, estilo de vida. E vocês dois aí com coaching saúde. Juntos aí. É um prazer estar aqui de volta. Prazer é poder estar aqui conversando mais um pouquinho sobre a diversidade que é a saúde, né? Excelente, Marina, com certeza. E Flávio, bem-vindo aí no nosso primeiro bate-papo aqui, você trazendo essa novidade aí pra gente também. Vamos tentar ocupar um gap aí na área da saúde, né? Exatamente, esse buraco aí, essa buraco. Falha que tá tendo e não tá sendo corrigida, né? Exatamente. E aí eu queria entender de vocês, o que de fato... A gente ouve muito falar de coaching, para tudo quanto é lado, virou moda, gera-se um preconceito, né? Quando você fala a palavra coach para algumas pessoas, né? Porém, a gente sabe que tem suas funções. E aí o coaching em saúde, o que de fato ele atua? O coaching... Definição mais simples de coach é o seguinte, é um método que vai resolver alguns problemas. Perfeito. Então, coach não resolve tudo. Coach não promete resultado, não promete sucesso. Não é uma coisa que vai salvar ninguém. Certo. Mas o coach ele pode atuar trabalhando com o indivíduo para ele modificar o próprio modo de viver, o próprio modo de sentir, o próprio modo de interpretar como ele está fazendo as coisas. Então, quando a gente vai fazer um coach sério, a gente não quer que o paciente fique dependente da gente. A gente vai trabalhar com ele para ele ter autonomia de cuidar da própria saúde, de cuidar dos próprios hábitos. Certo. Então ele vai aprender a fazer isso. Então o coaching é um momento de aprendizado. E Marino, o coach ele teria, do que o Dr. Flávio falou, teria um pouco dessa função organizacional, olha se foi difícil sair agora, e ao mesmo tempo dar esse suporte onde está as maiores falhas dessa pessoa, como é que é? Como o Flávio trouxe, o processo de coaching é um processo de aprendizagem. E quando a gente pensa, né, na saúde como uma habilidade que a gente deve construir, a gente entende que a gente vai precisar aprender a criar esses hábitos, a criar comportamentos que vão em direção a isso. E aí dentro do processo de coaching, a gente consegue fazer com que o paciente, na verdade a gente não, né? O paciente consiga se reconhecer nesse lugar de protagonista, de como que ele vai fazer essas escolhas para que ele consiga chegar na saúde e nos objetivos que ele tem. Tá, o desafio maior, então, não é ensinar o paciente a se tratar, é ensinar a ele participar do próprio tratamento. Seria algo parecido com isso? Ele ser protagonista. Ele vai aprender a ser protagonista das próprias ações, das próprias habilidades que ele está aprendendo. No fundo, se passa como se a gente tivesse uma lanterninha na mão e pudesse iluminar na cabeça daquele paciente as coisas que ele não está considerando ao fazer o que ele está fazendo. Certo. E quando o paciente se dá conta de aquilo do que estava bloqueando ele num tratamento, da causa do bloqueio, o que ele faz em seguida? Ele chama a responsabilidade para o próprio colo e fala, bom, então, se o meu bloqueio é esse, o que eu preciso aprender para eu tentar, então, evoluir, para eu tentar achar o meu caminho? Nós não vamos aqui pegar na mão de ninguém e levar por um caminho pronto,
porque a gente não sabe qual o caminho que o paciente quer tomar. Certo. Ele vai tomar o caminho dele, ele vai pegar na mão da própria mão e apontar o próprio caminho. E nós vamos dar para ele uma ajuda nesse sentido. Quer dizer, vamos estar iluminando pontos obscuros, falhas que ele tem medo de cometer, bloqueios desse tipo. E no caso, assim, eu vou pensar de uma forma muito simples. Eu vou iniciar um tratamento, sou cirurgião vascular, vou iniciar um tratamento de meia elástica. Né? O meu paciente, eu quero que ele use ou tome um remédio ou o que for. O coaching, ele atua como? O paciente fala, poxa, toda vez que eu tento começar esse processo, eu acabo abandonando, eu não tenho paciência, eu não tenho disciplina. Como é que o coaching pode atuar nesse caso, assim, em geral? Abordar esse paciente no seguinte sentido. Se foi prescrito para ele uma meia elástica, Sim. isso teve um motivo que, inclusive, o médico explicou. Perfeito. Sim. Mas o que a gente observa? Que a informação não é suficiente para aquele paciente manter o uso da meia elástica. Então, ele pode usar a meia elástica durante um certo tempo e, de repente, parar de usar. Sim, o que não é muito raro no meu caso. Que acontecer. Então, É o mais frequente, na verdade. a gente que né? trabalha com grávidas também, a gente receita meia elástica para grávida e geralmente é uma coisa que elas compram e deixam na cômoda, né? Exatamente. Então, muitas vezes, o problema é muito simples. Às vezes é uma dificuldade de colocar a meia. Isso exige o quê? Uma mudança de ação daquele paciente para só aprender a colocar a meia. Então, é uma coisa simples que a gente chama aprendizagem primária. Quer dizer, você vai lá e ensina o paciente a técnica de colocação da meia. Você está Formas fazendo um mais coaching fáceis, né? de um ponto de Sim, vista legal. bem primário. Então, aquele paciente aprende a pegar a meia, virar ao contrário, colocar os dedos, a mão dentro da meia e vestir a meia pelo pé. Ela vai E encontrar aí uma posição que consegue, fica mais porque a grávida fácil. geralmente está Boa. mais barrigudinha, então não consegue, às vezes, colocar. Então, facilitar, é uma técnica que você está explicando para ela. Então, a gente chama isso de aprendizagem primária e é um coaching que tenha o objetivo do quê? Mudar o jeito dela agir. Ela está mudando uma ação, com isso pode ser que aumente a aderência dela à utilização da meia. Perfeito. Entendi. É porque- Então, essa é uma aprendizagem primária. A Marina deu vontade de falar nela aqui da secundária, você entendeu? Não, mas eu tenho desafios maiores também. Ela é Eu vou até passar a palavra para ela. ela que é psicóloga e você que leu ela. Acontece com frequência. É que a gente trabalha junto nesse Já processo. tem uma sinergia grande já aí. tem uma sinergia. Mas é isso que o Flávio trouxe, assim, o coaching primário, ele vai atuar mais na ação. Porque a Certo. gente entende, né, que assim, se a gente fizer sempre da mesma forma, não tem como a gente conseguir um resultado diferente. Então Boa, eu entendi. preciso, de certa forma, contribuir para que o paciente consiga ter outras habilidades e aí, consequentemente, ele vai ter resultados diferentes. Se vai ser certo, errado, se deu certo ou não, isso é outro 500, né? Mas assim, só que quando a gente começa a analisar de uma forma um pouquinho mais profunda, e isso é importante dentro do processo, é que muitas vezes a gente acaba tendo um ganho secundário que faz com que a gente não consiga executar aquilo que a gente tanto quer. Então, quando a gente consegue identificar isso, e aí a gente vai conversando com o paciente para que ele consiga ver de uma forma um pouco mais profunda, porque a ação às vezes é só a pontinha do iceberg ali, o resultado. Tem Sim, todo um por Sim, trás mas já é um daquilo, né? problema, né? Porque às vezes a gente vascular, vocês estão apontando um problema que é eu ensinar como paciente pôr a meia, eu acompanhar esse processo. É muito difícil o paciente ter acesso ao médico nisso. Claro. É naturalmente difícil. Não é questão por ser um médico bom ou ruim, nem um paciente ser desleixado, não. É difícil, Exato. né? Então o coaching já entraria nesse Acompanhamento. nesse suporte a mais. Que Tá. o coaching ele vai participar junto do processo do paciente, dessa mudança. Então, ele vai se sentir apoiado, ouvido, acolhido, que são coisas fundamentais que a gente fala, né, que é o espaço emocional seguro,
da importância que isso tem, assim, para o desenvolvimento da pessoa durante esse processo. Ela poder trazer as falhas, os medos, as inseguranças, o que deu certo, o que não deu. E é isso que vai fazer com que ela aprenda. Porque normalmente a gente acaba evitando falar sobre as coisas que não estão funcionando. E a gente fala assim, é justamente quando você não fez nada, por exemplo, da dieta, que você tem que vir aqui e falar. Porque muitas vezes eles falam assim, eu não queria nem ter vindo hoje porque eu fiz tudo errado. Entendi. Verdade. E a gente brinca, assim, não, hoje era o dia certo para você estar aqui. Que é assim que a gente vai construindo. É o que o Flávio falou, né? A meia eu comprei, doutor. Eu só não estou usando. Exato. Só usando o exemplo da meia, né? A gente está falando em aprendizagem secundária. Quer dizer, aquela mulher que aprendeu a colocar a meia direitinho, de repente, ou aquele homem, de repente, ele fala assim, uma preguiça de colocar essa meia. Eu sei colocar direitinho, o doutor me explicou, o coach me explicou, mas, putz, eu não vou colocar a meia. Hoje eu não quero. Não tô afim. Não tô afim de colocar a meia. E não coloca. Então aí, o coach primário, aquele coach de ensinar a mulher a colocar a meia, não funciona. Não é só aquilo. Porque ela não quer colocar a meia, ela está com preguiça de colocar a meia. Então aí entra o coaching com aprendizagem secundária. Ou seja, eu vou ter que analisar aquele ser humano que não quer colocar a meia. Por que ele não quer colocar a meia? Então, aí a gente começa a fazer algumas perguntas para provocar a pessoa. Fala assim, mas o que está por trás dessa preguiça de colocar a meia? E a pessoa começa, então, a querer refletir. Você deixa ela falar. Deixa a pessoa falar. A pessoa falando, ela muitas vezes vai dizer, sabe o que é? A minha avó, ela começou a colocar essa meia aí e deu uma trombose na perna dela. E ela falou para mim que, inclusive, essa meia que pega aqui na minha perna embaixo, assim, e aperta, não é uma coisa legal de fazer. Então aí, ela falando, você reflete, você está falando, nossa, então a sua avó falou isso mesmo, que a meia dá trombose e tal. Nossa, e você, como que você encara isso? Como é que você vê você usando essa meia e essa trombose? Aí a pessoa começa a se dar conta de que o problema de não colocar a meia, no fundo, ela está começando a ver que é uma crença que não é um fato dela estar com trombose, é uma crença que a meia pode dar um problema na perna dela. Inclusive, ela pode levar essa dúvida adiante para o profissional que a atende e esclarecer. Exato. Ou ela traz para o colo dela a responsabilidade de aprender como é que ela pode lidar com isso, com essa crença, e colocar, vamos dizer assim, deixar essa crença um pouco de lado e colocar uma outra crença onde a meia vai prevenir a trombose. Então, discutir com ela, refletir sobre essas coisas, a pessoa, então, ela tomou consciência de que ela não está usando a meia, não é só por causa da preguiça, mas é por causa da crença que ela pôs na cabeça dela, de que a meia vai causar mal. E que o que ela tem? Ela tem que assumir a responsabilidade de aprender uma nova atividade. Que nova atividade é essa? Que a meia não causa trombose. Sim. A meia previne a trombose. Então vai além do ato. Então além o que vai no colocar a leme meia. do barco dela agora de crença? A crença correta. Então essa pessoa foi capaz de aprender uma outra maneira de agir a partir do momento que ela foi confrontada, ela foi provocada, ela foi perguntada de forma sem julgamento nenhum. Eu não fiz nenhum julgamento aqui com ela. Falei, nossa, a senhora tem que usar meia, imagina, isso aí vai te causar. É o contrário, não é assim. Não. Porque de certa forma é o que acaba os profissionais fazendo, e não digo por maldade de novo, Não às é. vezes pelo ato habitual É o jeito mesmo. de falar. Até pela forma, talvez, como foi aprendido, né? Sim, aquela coisa, né? Se no amor não deu, vamos Vai ser na mais dor. bravo, né? Então, assim, nesse coaching de aprendizagem secundária, qual que é o meu objetivo? É olhar para essa mulher
e pedir para ela melhorar a qualidade das coisas que ela está escolhendo, independente da escolha que ela fizer. Não me interessa a escolha que ela fez. Me interessa que ela tenha uma qualidade de escolher melhor as crenças, por exemplo. Opa, peraí, essa crença aqui é uma crença que foi isso que me fez não colocar a meia. E não está funcionando. Ela aprendeu isso. Então, primeiro, então, o que aconteceu? Ela se deu conta. Consciência. Se deu conta. Segundo passo, ela implicou-se em resolver. Responsabilidade. Terceiro, ela foi para a experiência, foi aprender. Foi começar a usar a meia com frequência para ver que, na realidade, aquela meia fazia um bem danado para ela, porque descansava as pernas e tal. Com a experiência que ela começa a criar a partir daí... Vira o hábito. Aquilo vira hábito. Porque ela começa a perceber os benefícios, né? Ela tem a prova do benefício, assim. Então, Que é o maior desafio, no final das contas. Agora eu tenho um desafio maior. E a queria ver aí, Marina. A gente falou da meia. Beleza, é um desafio meu. Eu tentei já resolver minha vida e já gostei do que eu vi. Agora vamos para uma coisa muito atual. Todo mundo agora, com as canetas emagrecedoras ou não, está querendo emagrecer. Porque isso é um sinal de alguma forma de saúde feito de forma correta. Uhum. E muitas pessoas vão falar, usei Monjaro e emagreci. E depois? Como é que eu mantenho isso? Então é o outro desafio agora. Vamos pensar além. Não é só o emagrecer, é sustentar isso aí. Como é que eu faço? Como é que o coaching atua nisso? Eu acho que, pensando, né, nessa questão das canetas, é utilizar principalmente durante o processo do uso da medicação, de conseguir começar a criar hábitos diferentes, porque você acaba tendo a ajuda da medicação no sentido da saciedade. Então, você começa a treinar melhor suas escolhas, a quantidade de alimento, começa a entender o que é mais saudável, o que é mais ideal. E o processo de coaching, ele vai entrar justamente para a gente conseguir criar essas habilidades, para a gente conseguir desenvolver mais essa rotina, equilibrar essas escolhas e, principalmente, fazer com que a pessoa se sinta segura e confiante para depois que ela sair do uso, ela conseguir sustentar, que é o que a gente mais vê no consultório. É sedimentar aquele hábito, sedimentar aquela realidade. Sustentar o hábito. Elas conseguem um resultado muito legal. Essas canetas são muito positivas, principalmente com acompanhamento. Mas a gente precisa criar outras coisas para além do uso. E a gente percebe essa insegurança dos pacientes. Assim, meu Deus, e quando eu tirar, será que eu vou conseguir sustentar isso? E o que vai fazer com que ela sustente é essa mudança dos hábitos, do estilo de vida dela. E aí eu queria entender, por exemplo, uma das coisas, um hábito importante nesse processo é a atividade física. E aí você falou da preguiça e tal. Seria isso, falar, mas poxa... Marina, Flávio, eu tenho preguiça de fazer exercício, eu até topo usar caneta, mas agora fazer exercício para mim não dá. Então, essa prescrição de hábitos, ela entra um coach primário. Então você está assim, eu preciso escolher melhor os alimentos. Isso é coach primário. Sim. Eu preciso comer saudavelmente. Coach primário. Eu preciso fazer atividade física, eu preciso dormir melhor. Exato. Coach primário. Então, esse cara começa a praticar esse hábito. De repente, ele empaca. Fala, doutor, ontem não deu para fazer ginástica. Ontem eu não consegui. Essa semana eu chutei o balde, comi chocolate, comi o diabo. O que esse cara não está fazendo? A prevenção de recaída. Mas como é que faz isso? Pois é. Então, é coach secundário. Aí é coach ontológico. Por quê? Você vai no ser humano que está fazendo isso e fala assim, escuta, o que você está ganhando em não fazer exercício? Ele olha para você e fala, eu durmo até mais tarde, eu fico tranquilo. Fico no meu videogame, faço o que eu quiser. Celular. Não. Aí a gente faz a pergunta inversa. O que você não está ganhando fazer exercício? Poxa, eu estou deixando de perder peso, formar músculo, massa. Então aqui você já está chamando a pessoa na consciência dela. Quer dizer, ela está tomando conta de que pelo menos começou a raciocinar do porquê que ele trancou.
Ah, tá, mas escuta, é proibido você comer chocolate? Você proibiu? Você tá proibido de comer chocolate? O médico te proibiu? Não, não, eu que fiz essa proibição. Mas por quê? Porque eu sou ponta firme. O que eu falo, eu tenho que fazer. Mas então o cara tem uma crença de que aquilo está proibido. E aí dá mais vontade ainda de comer. Então a gente pergunta: será que essa é a melhor estratégia? Proibir? Boa. Então a pessoa começa a tomar consciência das coisas que estão bloqueando ela, que estão paralisando ela na descoberta daquele novo hábito e na manutenção daquele hábito. E ela começa a trabalhar com a gente justamente esses medo de recair, esse medo de sentar o pé na jaca e... Ah, já que eu sentei o pé na jaca, agora eu vou Perdi. voltar para tudo. Bora, abandona Então tudo. ele começa a raciocinar e vê que ele também não perdeu, quer dizer, que isso acontece em qualquer processo de mudança. É esperado. Não Na verdade, é faz parte, sacrilégio nenhum que ele está cometendo, ele está tendo um lapso. Ele está tendo um lapso ali, não é uma recaída que ele está tendo. Ele teve um lapso, e o que ele aprendeu com isso? Ó, como ele está numa situação de aprendizado, o que acontece com a ansiedade dele? Vai diminuir, por quê? Aprendiz pode errar. Ele vai ficar mais tranquilo com o erro, Gostei, com a falha, faz né? sentido. Aprendiz pode errar, então ele vai diminuindo um pouco a ansiedade dele, aquela ansiedade que ele cria de repente performance. comer, de não ir na academia, de Do repente o cara 880, fica se né? sentindo culpado, ele começa a falar: não, peraí, então isso aqui faz parte do processo? É, faz parte do processo. Ah, legal, gostei disso. Mas se você me der muita liberdade, eu vou achar que isso faz parte do processo, às vezes, todo dia. Então, E aí o coach tem que fazer esse equilíbrio. o que ele vai aprender com isso? Se ele fizer todo dia? Vai dar errado. É uma lógico. escolha dele. Eu não É vou escolha. falar nada, eu vou deixar ele fazer. E a autonomia do tratamento é dele. Entendi, não é uma imposição de Não. vocês. Não é a gente que É que Mas Ele vocês cria o apontam caminho. os Ele fala riscos assim, também. Sim, Vocês, A ó, gente- isso aqui não é o caminho indicado pelo seu profissional ou pelo esse tratamento em si. Então, o que você quer? Boa, aquela pergunta que você falou primeiro. O que você quer? Eu quero para esse caminho. Então, vamos... E a gente levar o paciente para experimentação. Então, assim, ok. na verdade, ele você- vai experimentar uma coisa errada. Você sabe que ele vai vamos experimentar uma coisa errada? Eu sei. Mas E Deixa vamos ele colocar, experimentar. assim, pegando isso de exemplo, né? Não quero, vou comer chocolate todo dia mesmo, e é isso que eu quero fazer. Tá, então daqui uma semana você volta e conta pra gente como é que foi comer chocolate todo dia, nessa livre demanda aí de chocolate sua. Possivelmente ele vai chegar na sessão Consciência seguinte pesada. se sentindo mal, vai falar assim, olha, não consegui dormir bem, fiquei Frustração. procrastinando. vai para a balança, ou vai ter seja, um peso diferente. E aí ele, através da experiência, vai falar assim, poxa, realmente comer chocolate não é o melhor caminho pra mim. Então qual que seria? Um dia sim, um dia não? Ele quem vai experimentar, ele quem vai dizer o que tá funcionando ou não. E é por isso que fica mais assertivo Entendi. não seria o resultado final, assim, porque o que define uma boa escolha, a qualidade da escolha que o Flávio fala, é o nível de consciência que a pessoa está tendo diante daquela escolha. É isso que vai definir a qualidade. Não me interessa a escolha que ele fez. Se ele vai comer Me interessa ou não, a qualidade da escolha. É Eu vou consciente. questionar ele. Vou questioná-lo. Será essa escolha que você está fazendo, no seu modo de ver, É é a boa, melhor? é ruim. O que você ganha com isso? O que você perde? O cara, não, eu vou comer chocolate todo dia. Tudo bem. Você vai lá e faz. Conta pra Foi gente. uma escolha que ele fez. Autonomia. Isso O é cara tá no fundamental. leme. Aí ele viu que ele foi pro lado errado. Ele tá se aproximando de uma recaída ou ele tá se afastando de uma recaída comendo chocolate todo dia? Ele vai perceber que ele tá se aproximando de uma recaída. Então vai tomar consciência disso, trazer ao colo a responsabilidade de aprender a fazer diferente. E técnicas para isso? Porque assim, eu vou chegar para vocês esperado. Eu já tentei de tudo, não consigo sozinho, tal. Existem técnicas, sugestões que vocês dão para esse paciente trabalhar isso aí também, falar como é que eu posso fazer, levar isso para o meu dia a dia? Essa ideia do coaching, não só falar, eu posso ter minhas escolhas, o que é certo, o que é errado só, mas tem alguma técnica, alguma coisa que eu
consiga levar para o paciente, para ele trabalhar essa disciplina, esse Você está cuidado? dizendo uma sugestão? É, A sugestão que sugestões e você tudo. dá, você pode dar sugestões. Só que elas têm que fazer sentido para o paciente. Ele Por precisa- exemplo, você chega para um paciente e fala assim: olha, eu ouvi falar que jiló é uma coisa fantástica para tirar a gordura do fígado. Então você come jiló. O cara vai lá para você e fala: doutor, pô, Giló é mais Deus duro, me né? Às livre, eu vezes, não gosto de jiló, eu não vou conseguir comer isso. Não, mas. Então, assim, você está tirando a autonomia dele. não adianta. Entendeu? Então vai falar: não, eu quero comer jambo. Tá bom, então vamos comer jambo. Vamos fazer uma experiência de uma semana? Vamos. Então, a técnica que a gente usa é exatamente essa que eu repeti algumas vezes aqui, não sei se você percebeu. Perguntar de formas que você faça o cara tomar consciência do que está atrapalhando ele. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando ele toma consciência do que está atrapalhando ele traz para o colo dele a responsabilidade de agir de uma maneira que seja coerente com o que ele está pensando, mas que possa levá-lo por um caminho, por uma ação diferente. Então, é o observador, o cara mudando o jeito de pensar, tentando aprender uma coisa diferente, que se vai dar certo ou se não vai, é outra conversa, porque é só lá no final, depois que ele fizer a experiência, que você vai entender o que ele fez. Ele vai entender o que ele fez. E se o que ele fez foi um bom caminho, ele vai perder peso, ele vai ficar mais alegre, ou ele se alimentou melhor, vai ficar mais ficar mais bem satisfeito, disposto, vai ficar se mais sentir bem disposto. melhor Então com ele ele tem que olhar o próprio. benefício daquilo que você está sugerindo. Mas aí outra pergunta, aquela pessoa que não é disciplinada, Marina, a pessoa não é disciplinada, a pessoa às vezes chega e fala, olha, esse eu que eu vou ter que escolher, às vezes nessa visão mais crua, eu sei que não é só isso, a pessoa fala, eu vou acabar desistindo de novo, eu não sou nada disciplinado, juro que eu não estou falando de mim, mentira. E o que eu posso agregar na função de coaching e auxiliar esse tratamento aí para essa pessoa falar, olha, eu não tenho disciplina, eu já sei disso. Aí eu preciso de um apoio além do coaching, talvez um psicólogo, um terapeuta, alguma coisa assim, ou não? Em alguns processos de coaching, a gente vai chegar nesse lugar em que a gente não vai conseguir desenvolver de uma forma assertiva, principalmente quando a pessoa está num estado de sofrimento. Ou quando tem algum diagnóstico, como ansiedade, depressão, TDAH, que vão influenciar nas ações, nas escolhas dessa pessoa. Então, a gente precisa realmente tratar a pessoa antes para ela conseguir estar minimamente funcional, isso, para o processo de coaching. Só que às vezes a não pessoa é chega no qualquer processo de um coaching... que tá pronto pro coaching, Não. então. Mas Tá. às vezes no processo de coaching a gente identifica isso e faz a orientação de buscar um acompanhamento. Eticamente, esse é o o limite. coach não faz terapia. São coisas muito É diferentes. outro Distinto. campo. Tá. Mas, Ele indica terapia. Boa. isso. Mas assim, a gente, igual o Flávio falou assim, quais são as ferramentas? De fato, os questionamentos, as perguntas são a base do coaching, porque é para a gente chegar, para o paciente chegar nas próprias respostas, nas próprias ações, escolhas que ele vai ter durante o processo. Mas a gente pode contribuir com a escutativa, no sentido do paciente poder falar e muitas vezes ele se dar conta sozinho com a própria fala. Às vezes a gente faz uma releitura do que ele está dizendo, então faz com que ele consiga observar de uma maneira diferente aquilo que ele falou. E aí isso faz com que ele Você também traduz meio que para ele. traduz de uma o que ele maneira tá- diferente, com às vezes uma psicoeducação, com uma Ele compreensão traça o um próprio pouco caminho. mais clara, né, do que ele está dizendo, e aí ele se dá conta de novo daquilo. E a gente também tem técnicas da TCC que fazem com que a gente consiga aprofundar isso, igual, por exemplo, acontece muito com pessoas no processo de emagrecimento que passam por compulsão. Então, a gente precisa entender quais são as emoções que estão por trás disso, que aí entra uma questão de regulação emocional, né? Para a gente poder contribuir com o processo dele diante do caso X que ele tenha.
Então, e aí a gente vai trazer, eu levo, né, muito exercícios escritos para os pacientes poderem fazer, assim, no sentido deles tomarem consciência mesmo, de escrever sobre o que aconteceu, qual foi a emoção que sentiu, o que gerou o gatilho, o que ela fez depois, o que ela pensou, para a gente conseguir ir trabalhando essa mente, né? Porque acaba que a gente precisa trabalhar o corpo, o diálogo e as emoções no processo de coaching, né, ontológico. Então, a gente trabalhando esses 3 campos, a gente consegue ter uma alteração da ação e, consequentemente, um resultado mais coerente com quem a pessoa é ou busca se tornar. Eu posso colocar, porque o coaching, quando a gente, né, ou vê na internet e tudo mais, a gente fala muito de motivação. O coach, ele não tem essa função motivacional pura. Ele não é um torcedor, um que vai bater palma ali, falar vai. Não é bem só isso. Aliás, nem isso, pelo que eu tô entendendo. Não, Não. a gente tem muito essa visão, principalmente aqui no Brasil, Coach né, não fica nessa. Vai, agora você vai Você chegar vai conseguir, lá. Agora você vai vamos. conseguir. Porque não adianta a gente incentivar sem a pessoa conseguir criar as habilidades necessárias para ela executar isso, né? O incentivo, assim, a gente pode ver um vídeo motivacional, chegar no trabalho Quantas vezes falando a gente assim, não vê? cara, hoje eu vou ser a melhor pessoa do mundo. 5 minutos depois, a gente tá ali executando dentro do nosso automático, fazendo o que a gente sempre fez, da mesma forma, às vezes até pior. E quando você fala em motivação, existem vários tipos de motivação. Então, a maioria das pessoas tem uma motivação muitas vezes externa para fazer alguma coisa. Por que você está tomando esse remédio? Porque meu pai morreu de infarto, então eu estou tomando isso aqui para prevenir. Legal, a motivação dele é externa. Não está tomando porque ele quer tomar. Então, o coach procura muitas vezes conversar com o paciente através de perguntas e algumas técnicas que a gente usa de exercícios, onde você vai chamar desse paciente quais os valores que ele preza na vida dele. Então, tem um exercício que a gente faz inicialmente no coach, onde o paciente joga na mesa todos os valores que ele preza. Eu prezo a minha família, eu prezo o equilíbrio, eu prezo viajar, autonomia, o que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer um monte de coisa. Então, você depois vai fazer um exercício com ele de reflexão, no sentido de como que ele pode usar esses valores intrínsecos dele para ficar autoeficaz, para se motivar. Porque é a motivação interna Que é que realmente... Sustenta. Então, quando ele percebe que ele tem tudo isso, ele fala, puxa... A gente pergunta para ele, você já emagreceu alguma vez? Ele fala, já. Quantos quilos você perdeu? Perdi 20. Mas quando que foi isso? Foi em tal época. Como é que você estava naquela época? Eu estava fantástico. Eu ia na academia todo dia. Então, o que o cara está falando ali? Que ele é capaz. Então, quando você puxa isso, o cara toma consciência da capacidade que ele tem, ele fala, poxa, eu não sou esse brogodó aqui, que eu dou conta. Então, o cara ativa ali, ele ativa o próprio sistema interno dele de automotivação. Motivação interna que é fundamental. Porque a gente precisa se sentir capaz para a gente poder fazer. Senão a gente vai procrastinar. Né? Mas eu aprendi uma coisa muito boa com a psicóloga que veio aqui, a palavra também propósito. Para quem viu o vídeo, a doutora Marina eu não esqueci não, tá? A palavra propósito, que não deixa de ser um processo aí da pessoa entender. O seu propósito é o quê? Que vocês falaram, viajar, fazer alguma coisa, sua filha, família. Então, para você ter esse resultado, talvez você tenha que seguir no caminho certo. Seria mais ou menos isso. Sim. Se ele vai seguir o certo ou não, vai ser a experiência dele que vai mostrar. Vai dizer isso. E ele vai se dar conta do que aconteceu com ele. É aí que está a nossa ansiedade de querer que ele vá pelo caminho certo. É grande, é muito grande, mas a gente precisa se conter nesse momento. Deixar a pessoa andar. A pessoa tem que ir para a experiência, ela tem que fazer. Isso é técnica também. Eu repeti várias vezes. Tomar consciência, jogar no colo a responsabilidade e executar.
e executar. Executar leva o quê? Aprendizado. O melhor remédio que tem para paralisia, para o bloqueio, é a experiência, é a prática. Tem um jeito certo de fazer essa prática? Tem um jeito melhor de fazer essa prática? Tem. Nem sempre o paciente escolhe o melhor jeito. Então você vai conversar com ele para ele tentar fazer a melhor escolha. Mesmo assim, ele pode fazer uma escolha errada. A gente não sabe o que vai acontecer no final de uma sessão de coaching. E às vezes a gente pode se surpreender também. E eu não vou dar para ele um caminho pronto. Né? Entendi. Olha, faça isso aqui, porque eu fiz isso aqui 10 anos atrás e deu certo. Funcionou. Ou então 10 Não, pessoas fizeram isso é mentoria. aqui, isso dá certo, vai lá. Não é a experiência dos Isso é outros, vai ser a mentoria. experiência Isso individual. É mentoria, não é coaching. Ó, faça assim, assim, assado, faz assim, dá 2 passos para lá, 3 para cá, come isso, aquilo. Isso é o quê? Consultoria. Não é coaching. O coaching, Entendi. o paciente é protagonista. E existe a possibilidade de realizar esse processo em grupo e não só individualmente, você conseguir? O coaching, ele trabalha com essa ideia também ou é algo muito individual? O paciente, cada caso um caso? O coach, quando foi criado há muito tempo atrás, ele era público. Ele era público. Mas era muito... a diversidade de gente, de pessoas que estariam ali, era muito grande. Então, eles começaram a mudar o estilo de coaching para o individual. E hoje, a prática do coaching ontológico, por exemplo, é individual. Não quer dizer que você não possa usar isso na empresa, por exemplo. Você fala, eu posso utilizar coaching ontológico numa empresa? Qual que seria o benefício? O benefício seria, por exemplo, vou fazer coaching de liderança. Mas coaching de liderança, às vezes, ele é só primário. Você vai ensinar o cara a delegar, a fazer agendas, a ter conversas, etc. Mas e aquele líder que está bloqueado? Aquele líder que acha que ele não tem autoridade, que ele tem medo de falar que ele é autoridade, ele tem uma opção de medos e bloqueios que ele não consegue mais liderar. Sim. Essa seria a indicação do coaching ontológico numa empresa, por exemplo. Entendi. Então, mudar o jeito que o líder se vê. Exato. Mudar o ser, o interno também faz parte nisso aí. E agora uma dúvida também, porque o coaching vocês colocam muito, vocês dão esse suporte, esse entendimento do próprio atendido. Chega um momento que o coaching chegou no limite, daqui para frente não consigo mais ajudar, ou sempre tem uma possibilidade? Por exemplo, faz exercício, perder peso, o paciente não estou conseguindo resultado, mudar a estratégia, ou o coaching chegar e falar, realmente não estamos conseguindo mudar, porque realmente você está fazendo essas escolhas, doutor, já entendi, mas... E chega no limite, fala, olha, realmente daqui para frente é a terapia mesmo, é voltar no seu profissional. Esse limite o coaching ele tem que entender e tem que aceitar ou não existe? Sempre existe limite. O coaching não é uma promessa de resultado certo. Na verdade, quando a gente começa o coaching, a gente não sabe onde ele vai acabar. Mas a gente usa sempre essa técnica é uma metodologia que a gente usa. E toda metodologia tem limite. Muitas vezes o limite do coach está, como você disse aí, está na ética. Opa, esse cara está precisando de terapia. Eu não vou fazer terapia. Eu vou parar o coaching e vou falar, olha, não preciso parar o coaching, mas eu digo, a partir daqui, a nossa opinião é que você precisa fazer uma terapia. Normalmente, quando chega nisso, o paciente mesmo já está ele decidindo que ele realmente precisa de um outro caminho. Não é que um outro... Ele vai patinando muito, né? Na verdade, para continuar o caminho, ele vai precisar ficar mais funcional. Então, a terapia ajudaria aí. Às vezes um remédio, né? Então, um psiquiatra. O coach não é uma ferramenta que resolve tudo, não. E vocês nessa parte de coach, uma das coisas que eu ouço muito, né? Quando a gente falei muito sobre emagrecimento, falamos muito sobre alguns hábitos.
O ambiente tem sido um fator também que vocês observam nesse paciente que atrapalha? Por exemplo, se eu estou num ambiente obesigênico, que a gente falou esses dias aí, onde todo mundo come besteira, tudo isso. Como é que funciona? Esse coaching consegue trabalhar alguma coisa nisso aí também? Precisa trabalhar. Precisa trabalhar. Né? Porque o paciente, ele tá no meio de um sistema. Se a gente não trabalhar ele dentro desse sistema, de como que ele vai dialogar com esse sistema, de como ele vai responder a esse sistema, a gente não vai desenvolver uma mudança. Porque ele vai estar sempre sendo estimulado a alguma coisa. Então, não tem como a gente não olhar para o sistema junto do processo de Então, a coaching. mudança do sistema, a gente sabe que muita gente sugere que é necessária a mudança. Então, o coaching, ele também tenta agregar nessa entendimento do próprio... No entendimento, não necessariamente na mudança do sistema, mas a partir do momento em que a pessoa também muda, ela muda o sistema ao redor dela, né? Faz então, sentido. Isso acaba Ela se torna um exemplo para os né? outros também, de alguma forma. E aí... ela lidera, né? Ela entra colocando aqui uma vezes. certa estrutura no que a gente está falando, nós começamos falando assim, olha, o coach, muitas vezes, ele está preocupado com o resultado, uma ação que gerou o resultado. Sim. Então, ele vai lá, corrige o jeito de agir, primariamente, resolve. Mas peraí, quem que está fazendo essa ação? Tem um ser humano aqui, tem um observador, que a gente chama. O observador, ele faz a ação, vai obter o resultado. Então, muitas vezes, o coaching trabalha no observador. Muitas vezes, o observador é a parte invisível da transformação. Porque eu não estou atuando naquele cara que usa sempre a mesma chave para abrir a vida. Espera aí, não está na hora de você trocar essa chave? A questão é importante. Só que esse observador não está isolado do mundo. Ele está dentro de um sistema, que é o outro pedaço invisível também. Muitas vezes a gente não considera. Todo observador está dentro de um contexto. Então, aquele cara que não tomou o remédio, por exemplo, porque não acordou. Ou o despertador não tocou. Ou o cara não chegou a tempo na farmácia, ficou no trânsito. Ou o cara que chegou atrasado no serviço porque pegou o trânsito, ou porque pegou o ônibus errado. São coisas que ele não tem nenhum controle. Então, o sistema, ele é muito importante para que o observador, antes de agir, considere o contexto que ele está. Então, ele vai ter que ser um observador do sistema. Vai ter que coordenar ações com o sistema. Seria uma questão organizacional, como eu citei lá atrás. Ele tem que se organizar dentro do que ele vive. Exatamente. Está dentro de um contexto. A gente não pode esquecer nunca isso. E que muitas vezes esse contexto a gente não tem muito controle também. Né? Exato, foge do controle. Deu exemplos aqui que são limitados. Você tem que se adaptar àquilo lá. Que atrapalha, às vezes, a manutenção de um hábito e ele não foi culpa dele. Não foi que ele procrastinou, que eu não quis fazer, porque o sistema não deixou. E aí vem um outro problema que eu ouço muito. O sistema, às vezes, é o culpado e o paciente põe a culpa no sistema o tempo inteiro. E sobre perder peso, fala, eu não tenho tempo, eu não consigo comer direito porque eu não consigo ter o horário certo de comer, eu não tenho dinheiro para pagar bons alimentos e tudo mais e tal. E a função do coach, vou tentar ver se eu entendi, seria não necessariamente falar, você está errado. Não, mas calma aí, vamos refletir. Será que não tem nada nesse meio que você não consiga mudar? Exatamente. Exato. Dentro da sua realidade. Como é que você poderia concatenar todas essas coisas e viver bem? Como é que você poderia aprender? Mesmo no meio do caos, vamos ver como é que dá para você se organizar. Você vai talvez questioná-lo se ele não consegue dançar com o caos. Ou se ele só sabe um tipo de dança. Essa é a maior aprendizagem, né? Se ele conseguir interessante. dançar com o caos e ter outros tipos de dança para fazer, não ter sempre a mesma dança, provavelmente ele vai chegar em outro lugar. Muito bom. Porque o caos ele faz parte, né? Então, se a gente não aprender a dialogar, não criar uma sintonia com ele de alguma maneira... Sempre vai ser a culpa dele. O que é o caos, no fundo, para a maioria dos seres humanos? É a falta de controle.
Falta de controle é o caos. Por isso que todo mundo que está sem controle, não tem o controle das coisas, Se sente meio desesperado, ele né? fica desesperado, ele está no caos. Aliás, o caos nos fez criar as organizações. Por que que existem as organizações? Para melhorar o controle. Mas eu falo muito, pessoal, o caos, ele sempre existe na nossa vida em algum momento, né? Você tem aquele período da vida que fala, que caos. Mas o caos, eu acho que é um excelente momento de reorganização. De aprendizado, né? Exato, de você falar, olha, já que tá tudo bagunçado, talvez seja exatamente a hora de eu reorganizar agora. Então, mas não foi o caos que criou a organização, foi o ser humano. Sim, perfeito. É a maneira dele Não, controlar sim, é o caos. momento da organização. Não estou falando que o caos vai O primeiro reorganizar. organograma da vida, se você for lá na Grécia Antiga, na filosofia grega, né? Na mitologia grega, você vai entender direitinho que o caos foi o primeiro, criador o primeiro dos... Deus. Né? Exatamente. Foi o primeiro Deus. Então, Criou os ali titãs. tinha o caos. Exatamente. Eu tenho uma culturazinha de mitologia, para depois vir Zeus, tudo através de Então, Cronos. Zeus foi o cara que aqui, né? foi o cara que Organizou as coisas. Ele organizou a bagunça porque não queria fazer errado como todos os outros fizeram. Exato, aí ó, a mitologia grega entrou aqui, gostei dos meus jeitinhos aleatórios de cultura geral, adorei. E aí que eu queria entender também, Marina, sobre a questão do resultado. O que se espera? É um resultado em curto prazo ou habitualmente, eu sei que muda muito, ou habitualmente é um resultado mais em longo prazo que os pacientes têm tido com vocês, assim, como é que é? Então, o processo ele começa, em teoria, com 12 semanas. Mas não necessariamente a pessoa vai conseguir mudar em 12 semanas. Porque Sim. isso é variável. É igual o Flávio falou, a gente nunca sabe para onde esse processo vai nos levar, vai levar o paciente. Então, existe uma estrutura um pouco mais rígida em relação a esse processo de 12 semanas, mas a gente tem acompanhado mais tempo, né, Flávia? Assim, quando o paciente ele sente que ele quer, de certa forma, continuar desenvolvendo mais habilidades, quer se sentir mais seguro, por exemplo, quando ele está tirando a medicação, e para ver como que ele vai se sair, ele perceber, quando ele percebe também a importância do espaço que ele tem de poder falar, conversar e pensando nas estratégias, de ter um acompanhamento de manutenção do processo dele. Na verdade, o coach, ele tem que ter começo, meio e fim. Não é nossa função deixar o paciente dependente da gente. Sim. O que a gente quer criar é o contrário. A gente quer criar autonomia do paciente ou da pessoa que está passando pelo coach. No momento que o paciente se sente autônomo, de poder fazer, vamos dizer que ele foi ali aprender um hábito, parou de fumar, por exemplo. A partir desse momento que ele se sente seguro, tranquilo, de estar autônomo, de que tem estratégias para lidar com recaída, com um monte de coisa, ele aprendeu, conseguiu aprender tudo isso, essa pessoa, o que fez? Né? Ela deu um delta positivo na vida dela. Vão aparecer outros problemas, outros bloqueios, certamente. Outras coisas? Vão. São assuntos outros. Aí é outro assunto. Então, mas coaching tem começo, meio e fim. Nosso objetivo não é criar dependência. É algo perene, é manter Quem algo fala que sustentável. o coach fica dependente do coach, não é coach que está fazendo. É exatamente a pergunta que eu quero saber. Qual é o erro mais comum que você vê dessas pessoas que se dizem coach ou atuam, né, como coaching e erram para essa pessoa se sentir frustrada e dependente ou dependente? O erro é prometer resultado, prometer sucesso, prometer salvação, dizer esse é o caminho correto, me siga que eu vou te levar ao sucesso total. A realização. Isso não é coaching. Coach não faz isso. Isso, na Coach verdade, não promete resultado. E não só, às vezes, prometem esses resultados, como prometem uma via única também, né? Como se fosse algo muito... Ou é isso ou nada. Não é nem mentoria, por vezes, é a venda de um... Mentoria é você aproveitar da vulnerabilidade das você tá pessoas, vendendo. né? Vamos dizer, eu sou médico já, sênior, eu vou ensinar um colega meu mais novo a trabalhar com fertilidade porque ele está começando. Então, eu estou fazendo uma mentoria. Sim.
Isso é mentoria. Também tem começo, meio e fim. Consultoria, mesma coisa. Agora, prometer resultado, dizer que, olha, faça isso aqui porque vai dar certo, aí eu estou desconsiderando o ser humano que está na minha frente. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu imagino que aumente o risco de frustração, então, Sim. dessa pessoa, dela chegar Aí e não ela fica obter o dependente resultado. de uma coisa que não é coach. Sim. E eu acho que é aproveitar muito da vulnerabilidade que hoje muitas pessoas se encontram, que é, né, quem sou eu, o que eu faço, como eu faço. E aí essas pessoas que chegam com essas promessas entram nesse lugar de vulnerabilidade, né? Tipo, eu tô perdido, eu tô frustrado com a minha vida e tem alguém aqui me dizendo que esse é o caminho do sucesso. Cara, eu Mas quero é acreditar. o que o Flávio falou no E começo, que não é esse nem gap ética. Exato. entre o médico e o paciente ali, que é o tratamento. Tá sem ninguém para ajudar naquele meio do caminho. E às vezes eu imagino que a pessoa fala, poxa, eu fui no médico, ele me orienta, eu comecei o tratamento, mas não tá tendo resultado. E às vezes sente ele incapaz, se sente, ele fica livre para frustrado. exatamente falar, não, preciso achar alguém que vai me carregar no colo. E aí a gente percebe isso E no não me próprio orientar, e Instagram, não me ajudar a me reconhecer. Talvez isso. Não vamos dar caminho pronto. Eu não sei como é que eu vou direcionar o caminho de vida de uma pessoa. É muito Como é sério. que eu vou tomar o isso. leme da sua vida, por exemplo? Eu fala vou assim, tomar olha, o isso leme da aqui, sua vida e essa vou decisão Pô, correta. eu viver sua vida tô até por você. aceitando um pouco aí, pelo menos para aliviar a barra, pô. Uma coisa ou outra tá liberado, pô. Tô com os problemas uma aí, coisa- Flávio. Assume pra mim. Não, mas aí é ajudante que você tá precisando. A sua vida não Mas, tem assim, como se a outro gente- tocar, né? Mas se a gente refletir, assim, é muito sério você dizer e falar assim, esse é o caminho, é isso que você tem que fazer, isso é o certo, isso é errado. É muito E sério. a gente vive hoje uma crise ética imensa. Nós estamos dando lugar por disparate. Então, assim, do que o ser humano gosta? De controle e de certeza. Sim. Então, se você oferece isso para um cara numa internet da vida, ó, aqui eu te dou o controle. No momento de eu desespero? te faço, Opa, eu caio na e te hora. dou certeza que você vai entrar, vai se dar bem. É isso que o pessoal está vendendo. E não vende Vem, pouco, né? não. Eu vou salvar a Infelizmente. alma, eu vou salvar você, eu vou te levar, eu vou ser seu guru. Né? Você ser o guru. Coach não é guru de ninguém. Coach não promete resultado. Então, o coaching sério, ele resolve muita coisa, não é para todo mundo e não resolve tudo. Perfeito. Gostei. Me fiz entendido mais do que nunca agora sobre coach. Sim. Mas agora a pergunta é a mesma pergunta para cada um. Eu vou deixar até quem escolhe que responde primeiro aí. Se você fosse dar um único conselho para essa pessoa que está ali assistindo a gente, nessa questão de coaching e tudo mais, em relação aos hábitos e tudo mais, qual o conselho que você daria? Tira para o ímpar ou alguém assume a frente aí? Você É fala difícil. pra pessoa poder refletir em casa. Isso, assim, pra ela... o único conselho para ela mudar o hábito dela. Eu já ia Como te falar coach. que coach não dá conselho, você entendeu? Se Pronto. conselho Já fosse ia me bom, a gente arrebentar. vendia. Não, mas é uma coisa Mas que eu eu digo acho um que possa conselho- despertar a pessoa Exato, de alguma maneira. pra equilibrar. Será que ela sabe quando é que ela tem que procurar um coach, por exemplo? É um conselho. Vou dizer. Quando você chegou num ponto na sua vida, onde você chegou num lugar, você fala assim, Tá bom, batendo na parede. eu tô aqui batendo na parede, não consigo andar. Por exemplo, não consigo conversar com meu filho mais. O que eu faço? Esse cara tá pedindo coach. Excelente, gostei. É o que fazer e como fazer. São as perguntas-chave que o coaching tende a contribuir para que a pessoa encontre essas respostas. Então eu posso falar pro pessoal agora que está em casa refletir. O que está te prendendo para não ter aquele resultado? Seja numa doença, seja num tratamento, seja na vida, seja na terapia, seja onde for. Você chega na pergunta, o que eu devo fazer? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu próximo passo? Esse cara tá pedindo coach. E num despertar aí, né, pessoal, para as pessoas, eu acho que
refletir como que você reage às coisas da sua vida, eu acho que faz você ter um entendimento mais amplo do nosso modo de viver e de existir Como que você na sente, vida. como que você fala, como que você... Porque outro dia até me perguntaram, né, assim, como que a gente conhece alguém? E aí eu já vi muito no Instagram assim, você consegue entender a pessoa, a intenção dela pelas ações. Só que a ação é uma coisa intencional, eu posso muito bem controlar uma ação. Você vai conhecer uma pessoa de verdade, seja o outro ou seja a si mesmo, nos momentos em que a gente reage a algo. Então, como que eu reajo diante de uma frustração, como que eu reajo quando eu tô feliz, como que eu reajo quando as coisas não estão indo bem. É ali que vai mostrar a nossa essência, é ali que vai mostrar o que a gente precisa olhar e cuidar. Excelente. Reflexão importante pra gente levar adiante aí, Você né, viu? Flávio? Você viu? É, porque a gente Você viu por é que que ela- médico. Você a gente é um tem cara que que ter um você psicólogo tem que do lado? ter, Você tem que viu? ter. Você entendeu, Tem né? que ter. Sem o. É por isso que a gente criou essa dupla de fazer o coaching. Funciona. E quando o cara tá sofrendo muito, eu chamo ela, você entendeu? Então, Exatamente. É o limite do coach, onde entra o psicólogo A e a ética. orientação do profissional É. médico junto. Exato. Então temos Sinergia. 3 em 2 aí. Coaching, psicólogo e médico. Um bom negócio. Dá para fechar esse negócio aí, né? Tá, mas assim, tem muito mais coisa. A gente não vai conseguir exaurir aqui as informações. Tem muita. Eu mesmo tenho algumas perguntas que eu gostaria. Eu tenho medo de levar para o lado pessoal e eu começar a fazer uma consulta aqui, né? Então. A gente pode fazer também. Não, vamos conversar sobre isso. Mas assim, pensando agora em continuar acompanhando, continuar entendendo, vocês têm rede social para trazer essa ideia do coaching também? Onde é que seria que eu encontraria vocês? a gente A tem gente Instagram. tá começando, né? E a gente tá, Nessa na verdade, nós produção. estamos começando essa parte de Bom, melhor impossível. A Tem que gente ser no tá começo. reformulando toda a empresa, a clínica, marca, mudamos de marcas agora, né? Tá. Agora nós criamos a Nidalis, que é fertilidade e estilo de vida, né? Ah, ó, legal. É a nossa Nidalis tá aqui, técnica hoje, pessoal. a nossa técnica hoje de Vem em mim aqui. nossa técnica Aí, ó. de Muito bom. consulta, a gente começa, a primeiro passo é o que a gente chama de conversa expansiva. Então, é um problema de obesidade, é um problema que às vezes é um problema de carreira, um problema que a pessoa está parada no tempo, dizendo o que eu devo fazer. E geralmente a gente tem essa técnica de usar a conversa expansiva para a pessoa entender o que a gente faz, entender o que é ter consciência, o que é ter responsabilidade, o que é agir, É preparar a pessoa para o processo. e em seguida ir para um exercício de autoconhecimento, que essa pessoa vai se auto-revelar. Vai jogar todos os valores que ela tem em cima da mesa, as coisas que ela gosta de fazer, e usar isso como bagagem para ela se motivar a sustentar hábitos que ela vai adquirir. É a partir disso que a gente, então, desenvolve o trabalho. E como a Marina é coach e psicóloga, eu tive o cuidado de, ao fazer o coach, nunca ultrapassar essa barreira de querer fazer terapia com o paciente. Então, eu não sou terapeuta. Eu sou médico, mas não sou terapeuta, não faço terapia. Quem faz terapia, que inclusive ajeita, está preparada para entender rotinas e fazer novas rotinas e criar novos hábitos, é a terapia cognitivo-comportamental que a Marina usa junto com a gente ali. E o benefício disso é muito grande. Perfeito. A gente cria as rotinas. A paciente que não tem rotina, a gente então tem uma pessoa capaz de orientar como é que ele vai criar rotinas. Excelente. Mas aí tem rede social, ainda vocês estão me devendo, não me enrolem não. Rede social. Instagram. Instagram. Já tem a rede social da Nidalis, já tem. Nidalis.lab, já se eu tem. não me engano. .labs, tá? E... A gente vai depois, vou pegar com vocês, vai estar escrito lá E embaixo tem também. os nossos perfis, né? Não, perfil é. Meu Qual é é? arroba Instagram. doutor fertilidade. E o Arroba meu doutor fertilidade. o meu é PC Marina Underline. Psi Eu Marina tô ruim Underline. de produção de conteúdo, mas eu vou Aí mas fica difícil de Uma ficar coisa- stalkeando aí na área da psicologia e do coaching. Tem que ajudar nós. Nós estamos começando um projeto aí de realmente fazer muito podcast, fazer muita coisa
Da onde Muito você pode tirar podcast. recortes para... Vocês já estão no podcast. não, fazer mais. O nosso só volta se for aqui. Eu sou ciumento, possessivo e nem tentem me tratar isso, tá? Obrigado demais pela presença de vocês aqui. Realmente é uma visão que eu também não conhecia, coaching. Se eu falar assim, coach, a gente tem a visão até mesmo, como eu falei, um pouco pejorativa, preconceituosa, exato. Aí mesmo. É uma visão diferente e às vezes até referências boas, mas em áreas distintas da saúde. Então, muito legal conhecer essa visão. Obrigado mesmo pela presença de vocês. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer de novo estar aqui com você. Excelente, galera. Aí, ó, coaching não era aquilo que você pensava, então ficou mais fácil de entender essa visão. Você tá com dificuldade, tá precisando de ajuda aí no seu tratamento, nos seus resultados, já sabe o que procurar e já sabe aonde procurar. Então até o próximo episódio aí com a gente pra gente aprender mais.